Pessoal, o Ministério Público, através da sua assessoria militar, está promovendo um curso para futuros brigadistas, um curso de formação para futuros brigadistas aqui da instituição, para a prevenção de pequenos focos de incêndio e também primeiros socorros. O Coronel Salles é o instrutor aqui dessa turma e eu queria saber, Coronel, nessa turma o senhor deu algumas instruções com relação ao uso e à diferença de tipologia de extintores de incêndio. Eu queria que o senhor explicasse e quais são as primeiras orientações para quem é brigadista e também para o público. Perfeito, Rafael. O que a gente tem aqui basicamente são 3 tipos de extintores, né? Um de CO2, pó químico seco e de água, né? E a gente conversou que é importante que a pessoa que vai utilizar o equipamento ele conheça bem os detalhes, validade, a forma como utilizar o equipamento, onde ele deve ser utilizado ou não utilizado, né? O que a gente bateu bastante, inclusive, na formação dessa turma foi com relação aos cuidados com a utilização do extintor de água pressurizada, porque alguns acidentes, né, ou incidentes acabam ocorrendo porque algumas pessoas, por desconhecimento, acabam utilizando o extintor de água em materiais elétricos energizados. Então a gente conversou bastante sobre isso, orientou com relação à retirada do lacre, ao transporte, a forma correta de transporte do extintor e a atuação em caso de princípio de incêndio. Vamos mostrar as principais dicas de quem pode identificar de qual extintor o senhor estava se referindo, o que é primordial numa situação de risco para que a pessoa possa, de fato, não cometer um equívoco e piorar ainda mais a situação de pânico. Perfeito, vamos lá. O de CO2 que a gente tem aqui, ele é facilmente identificado pelo difusor que ele possui. Então ele já é um extintor que ele é diferenciado dos demais. No extintor, e aí em qualquer tipo de extintor, você sempre vai observar que ele possui um lacre, uma etiqueta frontal, onde ele já indica a classe de incêndio que ele é recomendado, no caso esse aqui de CO2, recomendado para as classes B e C, e também possui uma etiqueta onde consta a data que aquele extintor foi recarregado, se ele está válido ou não, e a data do próximo teste hidrostático. Quando a gente vem para os extintores de água e de pó químico seco, a gente já observa que eles possuem mangueiras bem semelhantes e que pode vir a gerar uma dúvida pelo usuário, pela pessoa que vai utilizar o equipamento. No caso do extintor de água, um teste que a gente fez aqui foi sonoro, né? Mostrando para que todo mundo que estivesse assistindo pudesse identificar simplesmente pelo som a diferença dos equipamentos. Então a gente vê que o de água ele possui aí esse som mais agudo e o de pó químico seco, como o nome já diz, esse som mais grave, esse som mais seco realmente. O curso contou com a presença maciça de servidores e funcionários terceirizados que atuam como brigadistas, especialmente nos edifícios sede do MPPE, na Rua do Imperador, e da Procuradoria-Geral do Estado, localizado na Rua do Sol, área central do Recife. Os participantes do curso também aprenderam ainda sobre noções básicas de primeiros socorros antes do atendimento hospitalar. Incentivo muitas pessoas, porque eu digo que isso não é só para o Ministério Público, porque tem muita gente que pensa, não, para a instituição, isso não é válido só para a instituição, isso é válido para a sua vida, como eu digo a todo mundo. Porque na hora do acontecimento você fica nervoso, não sabe como agir. Então, quando você tem um mínimo de noção, você sabe como vai agir ali, como pedir a ajuda de alguma pessoa, auxiliar até alguma pessoa que não tem um treinamento, para que seja efetuado ali um resgate com sucesso, entendeu? Esse curso foi um aprendizado para muitas coisas, né, que a gente não pode fazer e também sempre tem que manter o controle. E como você se sente na possibilidade de servir justamente ao público, assim, ser uma brigadista e fazer a resolução de pequenos conflitos, assim, de emergência?
É assim, que eu posso ajudar de alguma forma, né? Porque, pronto, eu tive a proporção lá no trabalho que pegou uma fumaçada, foi aquele desespero. A outra moça também já tinha feito um curso de brigadista. E no desespero eu só fazia gritar, né? Mas eu podia ter pegado o instrutor para de alguma forma dar um suporte. Mas na hora do nervosismo eu não fiz isso, só fiz de chamar os bombeiros. Renata, para vocês, quão válida foi essa iniciativa de poder saber um pouquinho mais de primeiros socorros, o trabalho de um brigadista, a importância de um brigadista e também a questão prática que também vocês vão poder ter a oportunidade? Eu acho que é uma política que a instituição está aplicando excelente, né? Não só para a atuação aqui no Ministério Público, mas para a vida da gente. Né? A prevenção, eu acredito que é a melhor forma da gente realmente evitar tragédias. Então a gente pode, tanto na instituição quanto na vida da gente, aplicar o que a gente vem aprendendo nesse curso de brigadista. A próxima fase de treinamento para brigadistas do MPPE deverá ocorrer no mês de outubro, com lições práticas com base no que foi visto nas aulas teóricas, a ser realizado no Centro de Formação Academia Bombeiro Militar Guararapes, localizada no bairro do Curado. Siga o MPPE nas redes sociais e se inscreva na TV MPPE no youtube.com/TV MPPE. Afinal, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Ministério Público de Pernambuco.